tenho comigo a doutora Joana Costa, que se dedica à odontopediatria. Olá, Joana. Bem-vinda às Histórias Clínicas. Olá, Hugo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Como estás? Joana, como é que nasceu esta paixão pela odontopediatria, pelos mais novos? Bom, foi uma paixão que foi surgindo. Cada vez mais comecei a perceber que em consulta tinha mais crianças agendadas e que realmente a coisa funcionava e comecei a perceber, bem, ok, acho que vou precisar de ter uma formação mais específica porque não estou a conseguir responder a todos os tratamentos e toda a atenção e carinho que as crianças precisam. E assim foi e tem-se vindo a desenvolver. E é muito diferente tratar crianças do que tratar adultos? Totalmente diferente, sim. Realmente o odontopediatra recebe uma formação específica, principalmente e acima de tudo também com uma parte muito de psicologia, digamos assim, de controle comportamental. E eu acho que acima de tudo é a paixão. É uma área que tu realmente tens que sentir que gostas para a coisa fluir naturalmente e porque as crianças sentem tudo. Portanto, eles sentem quando tu estás a fazer uma coisa que realmente podes ter estudado imenso, mas que se não tens a vocação para isso, eles sentem. Sim, Joana, porque eu sei que tu encarnas uma personagem, que é a Fada dos Dentes. É verdade. É verdade, foi um boneco bem divertido. Sim. E faz parte do imaginário de todas as crianças, não é? As crianças, quando começam a perder os seus dentes tecidos de leite, imaginam sempre que é a Fada dos Dentes ou o ratinho que vão lá buscar os dentes e pedem desejos, etc. Não é? E faz todo sentido, bem, faz todo sentido. Eu, há muitos anos, nós fomos colegas de turma da faculdade, e quando terminei o curso eu ainda ia a umas clínicas ver crianças, mas aquilo não correu muito bem. Não correu nada bem. Por isso dediquei-me aos adultos. Agora, quero saber mais sobre ti, sobre esta tua experiência. Quando é que começa a saúde oral, ou melhor, quando é que o pai se deve preocupar em levar o seu bebê ao dentista? Olha, Hugo, eu acho que isso realmente é um tema um bocadinho controverso, porque não há uma resposta específica para isso. Eu acho que, na minha visão clínica, eu acho que se uma grávida for acompanhada durante a sua gestação, vai com certeza receber informação para conseguir, nos primeiros meses de aparecimento dos primeiros dentes do seu futuro filho, saber quais são os cuidados básicos para prevenir o aparecimento da tão famosa cárie, não é? Da doença cárie, exatamente. Da cárie, que as pessoas gostam muito de falar em cáries, mas na verdade cárie só há uma e deve-se falar lesão de cárie, não é? É, exatamente. A cárie é uma doença que se manifesta com lesões de cárie, portanto, é uma manifestação da doença. Claro, e não fala um bocadinho mais sobre isso, que eu acho que é das doenças, se não a doença mais comum em todo o mundo, não é? Sim. Portanto, faz todo sentido que se aborde este tema de uma forma séria e elucidativa, para as pessoas lá em casa saberem com o que é que podem dar e, acima de tudo, como é que podem tratar, não é? Claro. É, exatamente. É uma doença muito difícil de controlar, digamos assim, porque continua a haver muita falta de informação. E também vem um bocadinho de hábitos culturais. Eu acho que é extremamente importante haver as consultas rotineiras aqui com, por exemplo, com a doutora Susana Bonito, portanto, uma higienista oral para ir, lá está, recebendo as motivações e quanto mais cedo levarem a criança e receberem os pais a informação, mais facilmente vão conseguir incutir esses hábitos, quer nos pais e passar para as crianças. Joana, eu tinha aqui uma questão que é muito pertinente e que vos envolve às duas, porque acho que é o momento certo para a colocar. Fala-se muito que as grávidas têm mais tendência para lesões de cárie porque têm mais fome. É o que me chega aqui, eu nunca tive grávida, não é? Mas querem comentar um bocadinho esta pergunta? Sim, na realidade, a cárie desenvolve-se com... Precisamos da presença de placa bacteriana e de açúcares, portanto, de sacarose. Não nos podemos nunca esquecer que temos os açúcares também de absorção lenta, que são os provenientes dos hidratos de carbono. Pronto. O que é que acontece? Uma grávida vai ter tendencialmente um meio oral com mais propício para o desenvolvimento do ambiente para as bactérias se desenvolverem. Claro. Porque
ao ingerir alimentos mais vezes ao dia, vai baixar o pH da sua saliva e automaticamente vai multiplicar a produção de bicharada. Se a grávida anda fora de casa e só higienizou de manhã e depois só vai higienizar à noite, facilmente durante esse período vai iniciar uma lesão de cárie com toda a certeza. Claro. Por isso é que depois há aquele mito que é uma gravidez, uma perda de um dente, não é? É isso. Não é propriamente diretamente ligado ao cálcio, como tanto se fala. Tem mais a ver, sim, com as alterações hormonais que fazem que haja também uma alteração do meio oral. Assim como temos no resto do nosso corpo, durante toda a gravidez, também há na cavidade oral. E o que ainda não foi muito incutido é que, quando nós mulheres estamos grávidas, já temos a tendência para fazer suplementos vitamínicos e alteração da alimentação e tudo mais. Mas na cavidade oral continua muito o mito de que não podemos fazer tratamentos, não podemos ir ao dentista. Que é completamente mentira. Completamente errado. Queremos a grávida saudável, com uma saúde oral impecável. Susana, e como é que é para ti tratar uma paciente grávida? É principalmente dar informação que se tiver uma boa saúde oral, se escovar os dentes, se fizer o fio dentário, não vai ter cáries. Portanto, tem que escovar. Se calhar tem que escovar 3 vezes ao dia, não é? Se calhar tem que ter mais cuidados e explicar que, se calhar, a hemorragia, lá está, é também alterações hormonais. Exatamente, alterações hormonais. Sim. Não estamos a falar só porque lá vamos... Não. Há alterações hormonais que podem levar a uma maior hemorragia durante a escovagem. Mas tem que escovar. Claro. Se tiver uma boa higiene oral, não vai ter gengivite gravídica, que é aquilo que normalmente as grávidas... Acontece imenso. Tem, mas exatamente, por má escovagem, certo? Exatamente, porque não escovam, porque têm medo de tocar na gengiva porque está a sangrar. Diz-me só uma coisa, recomendas então, numa gravidez, quantas consultas ao higienista, ao médico dentista? 2 vezes, por exemplo? Pelo menos 2 vezes. Primeiro e terceiro trimestre? Sim, pelo menos. Lá está, se tivermos uma gengivite gravídica, tem que ser melhor controlada a paciente, não é? Se ter uma gengiva muito inflamada, tem que ser melhor controlada para ver se melhora a inflamação gengival. Se não, pelo menos 2 vezes. Sim, explica um pouco este quadro clínico do que é uma gengivite gravídica. Gengivite gravídica é quando a gengiva fica muito inflamada, não é? Fica extremamente inchada e sangra muito durante a escovagem. Mas tem a ver com a alteração hormonal. Portanto, unicamente, por isso é completamente reversível com uma boa higiene e com a vossa atuação. Exatamente. Muito bem. Então vamos seguir agora um bocadinho para os mais novos. Sim. Depois da gravidez, corre tudo bem, com uma saúde oral fantástica e o bebê nasce. Aí, quando é que recomendam a ida ao odontopediatra? A ida ao odontopediatra, se a mãe recebeu durante a gravidez informações dos cuidados diários para depois colocar em prática com o seu bebê, eu normalmente nessa altura, por essa ordem, eu aconselho após o nascimento do primeiro dente de leite. Pronto. Okay. Porque aí é uma consulta não tanto interventiva, mas mais uma vez informativa. Está bem? Não é tanto para a criança, para o bebê, como é óbvio, coitadinho, pais, claro. Mas claro que sim, é mais para os pais. E a única coisa... Eu tenho muitos pais que me dizem, mas ele vai chorar. Com certeza, é a única forma do bebê comunicar. Portanto, claro. É normal que o bebê não queira estar um bocadinho imobilizado, porque tal como fazemos quando colocamos soro no bebê, enfim, quando temos que imobilizar, muitas vezes eles não gostam, sim. Portanto, eles vão reagir. E não deixamos de levar os nossos filhos ao médico, mesmo que eles chorem. Exatamente. E no odontopediatra é exatamente a mesma coisa. Portanto, é a saúde oral dos nossos filhos. É preferível que eles chorem uns minutinhos só para que eu ou outro colega consiga, de facto, efetuar um bom diagnóstico, um bom exame, do que depois, mais tarde, vir e aparecer com a chamada cárie rampante de infância, que são cáries que aparecem extremamente rápidas e com uma destruição dentária brutal e muito difícil de controlar. E implica aí muita psicologia com as crianças, não só com as crianças, mas com os pais também. Com os pais também. E focamos aqui agora um ponto que eu acho que é fundamental, que é os pais. Porque muitas vezes não são os filhos que têm medo do dentista, são os pais que têm medo de ver os filhos no dentista. Não é? Eu já assisti a muitas das vossas consultas em que o pai ou a mãe têm que sair para que a consulta consiga decorrer.
Querem falar um bocadinho sobre isto? É um assunto polémico, porque não há nenhum pai que queira deixar a sua criança... E eu também não gosto. Confesso que também não gosto. Eu tento ao máximo... quando eu vejo que de facto está a ser... não estão, que os progenitores não estão a ajudar na consulta, eu normalmente faço um sinalzinho para que, ok, estão presentes, mas é como se não estivessem. Sim. Portanto, estão sossegadinhos. Se quiserem, estão na parte de trás da criança para que ela não os veja, mas que os sinta, porque de facto é muito mais fácil e eles ficam com as atenções viradas para nós médicos, que é isso que nós queremos. Nós queremos criar um elo de ligação com a criança. Claro, sem dúvida. Quando temos pais que estão a toda a hora a falar, agora abre, agora faz, olha o que a doutora diz. Portanto, não ajuda porque a criança dispersa. Sim. Acaba por não perceber se tem que olhar para a mamãe, se tem que olhar para o médico, se para a assistente, portanto, e cria desconforto. Joana, aqui em alguns casos, em crianças mais difíceis, que não os consegues controlar com as tuas, não vou dizer macacadas, porque não são macacadas, mas com essas... Chama-se condicionamento. Sim, com a varinha da fada dos dentes. A sedação é uma opção? É uma opção. Sim. A sedação consciente é uma opção. É uma sedação feita com um gás inalatório, um protóxido de azoto, que a criança cheira, digamos assim, com uma máscarazinha, e que fica acordada, mas que colabora muito, diminui muito o limiar da dor, digamos assim, o que não quer dizer que não implique uma anestesia, se for feito algum tratamento, como é óbvio. E essa anestesia, quando é dada, é uma anestesia normal, como é dada para os adultos, ou existem outras técnicas que minimizam a dor e que ajudam? Sim. Dependendo das crianças, com certeza que tipo de anestesia? Sim. Temos anestesias, enfim, que não têm, são chamadas as single tooth anesthesia, por exemplo. Há várias técnicas, pronto. Mas, para já, eu acho que, acima de tudo, por mais técnicas que inventem, eu acho que só o aspecto de não ser o de uma agulha é meio caminho andado para resultar. E na prática funciona bastante. Susana, no teu caso, no caso de higiene oral, há pacientes que também têm medo da consulta do higienista, porque sentem sempre dor, porque a desarterização pode dar algum desconforto, há ultrassons. Também é possível usarmos esta sedação na higiene oral? Também é frequente? É, também acontece, porque as pessoas têm medo. Há muito aquela, vou ao dentista, vai doer, ou fui a ou já tem histórias antigas que fizeram uma desarterização e doeu, e então tem o receio. Eu tento sempre, eu vou sempre, acho que me experimente. Há pessoas que têm aquela resistência e claro que sim, pode ser sempre usado. Há que usar essas técnicas todas para minimizar a dor e criar boas experiências. Exato. Joana, a forma como vocês se vestem para tratar as crianças é fenomenal. Será que há 15 anos atrás se imaginava isto? Que a medicina dentária fosse colar com o imaginário das crianças e criar estas fantasias todas? Infelizmente não, Hugo. Hoje em dia já se percebeu perfeitamente que para que uma consulta corra bem, para que a criança continue motivada, então vamos entrar no mundo delas, vamos colorir o consultório, vamos evitar as batas brancas, porque de facto faz todo o sentido. E o feedback é muito bom, portanto... Claro. É para elas, é viver o mundo das crianças. Eu sigo imensos dentistas brasileiros e há um que se veste de super-homem, há uma que se veste de Cinderela. É realmente um imaginário fantástico e que faz com que todas as crianças queiram ir ao dentista. Joana, há aqui outra questão. Eu recordo-me antigamente, e quando eu coloquei o meu aparelho dentário, o meu primeiro aparelho dentário, que os médicos dentistas e ortodontistas só colocavam aparelhos a partir de uma fase em que houvessem os dentes definitivos ou quando tivessem todos os dentes erupcionados. Isto está completamente mudado hoje em dia. Na realidade já está mudado há algum tempo. É muito pouco falado. Eu acho que a intervenção ortopédica, portanto, das malformações a nível ósseo, dos maxilares, quanto mais cedo for a intervenção, quanto mais precoce, melhor prognóstico vamos ter. Porque o que acaba por acontecer muitas das vezes é que não quer dizer que não funcione, que funciona lindamente, quando corrigido mais tarde. É mais agressivo e mais traumático. É muito mais agressivo. São tratamentos muito mais chatos e mais desconfortáveis duradouros, e mais duradouros. E com alguma recidiva, por vezes.